Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, hoje nós vamos ler Provérbio 17. Nossa, já é 17 dias, 17 dias que nós estamos lendo Provérbios. Então, o livro de Provérbios são 31 dias, né? Então, o mês de julho, né? Esse mês é de 31 dias. 31 dias, cada dia é um capítulo. Cada dia é um capítulo. E ontem a gente lemos o capítulo 16 que fala que ao homem pertence os planos, mas a certeza vem do coração do Senhor. Hoje, no livro 17 de Provérbios, ele fala muito como a sabedoria instruir, a sabedoria e sobre a sabedoria e sobre os tolos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, né? A sabedoria instrui sobre os tolos, ou a falsidade e a opressão dos reprovados. Então, assim, eu sempre começo com aquele versículo que tem lá em Tiago, que fala, Tiago 1,5 fala que sim, se precisamos de sabedoria, buscamos a Deus, que Ele dá liberalmente. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, um livro que quem fez foi Salomão. E Salomão, ele é um dos reis que ele não teve guerra no seu reinado. E Salomão, ele tinha muitos conselheiros. Então, o livro de Salomão é um livro da sabedoria que nós precisamos buscar todos os dias. Sabedoria no falar, sabedoria no viver, sabedoria nas finanças, sabedoria no casamento, sabedoria na família. Então, o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. E nós precisamos buscar o que todos os dias? Sabedoria do Senhor. E lá em Tiago 1,5 fala assim, ó. Se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem em mente. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e estável em tudo que faz. Então, nós precisamos pedir sabedoria do Senhor com fé. Com fé para nós vencer. Não adianta você ir lá pedir o Senhor sabedoria e ficar duvidando no seu coração. Você tem que pedir sabedoria com fé. Quantas vezes já repreendemos a nós mesmos por tomar uma decisão não muito inteligente? Todos nós já tomamos decisões erradas, que levaram à frustração e à depressão, afetando por fim nosso relacionamento com Deus e com outras pessoas. Tiago nos lembra de que quando pedimos sabedoria ao Senhor, Ele está mais do que disposto a concedê-la. Então, quer dizer que quando nós pedimos sabedoria do Senhor, o Senhor está disposto a nos conceder essa sabedoria, a sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor para nossas vidas. Então, nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor. E o livro de Tiago, o livro de Provérbios fala muito sobre isso, sobre a sabedoria, né? Que se nós buscarmos a sabedoria do Senhor, o Senhor está disposto a nos dar essa sabedoria. E vamos começar o livro de Provérbios 17, que já começa assim, ó. Provérbios 17, ele é um livro que ele fala sobre... Vemos que o sábio começa dizendo, né, que a paz em uma casa é mais proveitosa do que a abundância em meio à briga. Ele chega a dizer que é melhor termos satisfação no pouco onde há paz. Então, o livro de Provérbios vai falar sobre isso, né?
que é melhor ter o pouco, tendo paz de espírito, paz no coração, paz na nossa casa, do que ter muitos banquetes e ter briga, ter confusão. A casa de muitas pessoas infelizes tem muita mudança, mas estão com a ausência de paz. A casa que tem muito dinheiro, muitas posses, às vezes é a ausência de paz. Paz. Lhes falta a presença, né, transformadora do Espírito, que nos guia por verdes passos e em paz. Então, essa casa às vezes pode ser a casa do nosso coração. Como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso coração? Nosso coração está cheio de paz, ou de contenda, ou de briga, ou de confusão. Então, vamos lá. Melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquete e muitas brigas. Olha aí, ó. Então, é melhor uma casa com pão seco, quer dizer que tendo paz, tranquilidade, do que uma mesa farta e ter muitas brigas e muitas contendas. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro. Olha só, o crisol, 17:3 fala assim, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Em Provérbios, Salomão fala muito do coração, fala muito de como é que está o nosso coração, de como é que está o nosso coração, né? Então, Provérbio ele fala muito sobre isso, sobre o coração, sobre a atitude, né? Aqui tem um destaque, né? Fala que o sábio cria, o crisol é para a prata, para nos mostrar que Deus prova o nosso coração e as nossas atitudes. Deus sempre vai nos provar no nosso coração e nossas atitudes. Onde tem um versículo que fala, né, que aonde está o seu coração, né? Como é que está o seu coração? O Senhor sabe exatamente quais são as nossas intenções. Não precisamos mentir para eles, podemos ser sinceros sobre ele, absolutamente sobre tudo. Então, Deus sempre vai provar o nosso coração. Como é que está o nosso coração? O que Deus deseja que nós temos? Um coração, um desejo de Deus a alegrar o nosso coração, pois um coração feliz é um remédio natural para o corpo. O ímpio dá atenção aos lábios maus. Então, aqui, ó. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvido à língua destruidora. O ímpio dá muita atenção aos lábios maus, né? Os lábios que proferem mentiras, né? Que proferem destruição. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. No capítulo 1:5 fala sobre muito isso, né? A falsidade e a opressão, Deus reprova. Deus reprova essas atitudes, né? Que se nós tivermos no nosso coração. Deus sempre vai estar olhando como é que está o nosso coração, como é que está as nossas atitudes. Ele prova as nossas atitudes. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são orgulho dos seus filhos. Dos 6-11 fala, aqui está falando de umas verdades, né? Os filhos dos filhos são coroa para os idosos, e os pais são orgulho dos seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aqueles que o oferecem. Aonde quer que vai, ele tem sucesso. Outra coisa aqui que a gente tem que ter muito cuidado, né, sobre o suborno.
aqui tem sobre o suborno, procura aqui. Aqui, ó, o suborno é um recurso fascinante para aqueles que oferecem. Aonde quer que vai, ele ter sucesso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Espera um pouquinho. Sobre esse. Pois é, aí, só entre parênteses aqui, que eu vou ler um negócio que eu achei muito interessante. O suborno, né, que tá falando, o 8, né? Algumas pessoas ficam tão enganadas e afeitiçadas com a prática pecaminosa que acreditam que essas ações lhe abrirão todas as portas. Então, isso que é muito sério, né? Que às vezes a pessoa fica tão fascinada com aquilo ali, né? Sobre o suborno, né? Que acaba achando que ali vai abrir todas as portas que você precisa. Mas, na verdade, você só está caminhando para caminhos ruins, né? Muitos pensam que o crime compensa, que os desonestos sempre levam vantagem. Porém, por isso que a gente tem que... muitas vezes a desonestidade, né, o suborno, a pessoa acha que tem vantagem, mas essa vantagem, ela vai... ela no dia do juízo final, sempre vai chegar. Então, as pessoas serão desmascaradas e humilhadas, né? Então, vai chegar o momento que a pessoa vai ser desmascarada. Aquele que cobre uma ofensa promove o amor. Mas o que lança em rosto separa bons amigos. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que sem açoite no tolo. O homem mau só perde para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal ao seu lar. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Nunca retribua o mal com o mal. Sempre nós temos que retribuir o bem com o bem, o mal com o bem e nunca o mal com o mal. Porque senão isso, nossa, traz muita tragédia, né? Começa uma discussão, é como abrir a brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que fuja a contenda. Muitas vezes a questão que nós precisamos resolver conosco mesmo, né? Se você tem uma questão para resolver com você mesmo, você resolve hoje. Nunca deixe essa questão que você precisa resolver para amanhã. Tudo que você tem que resolver, resolva hoje mesmo. Não deixe nunca para amanhã. Como tem um versículo que fala assim, nunca deixe a ira, né, sobre o sol, né? Então, se tem uma questão para resolver, resolva hoje. Não deixa para resolver amanhã. Aqui, Salomão apresenta uma série de princípios, claro, que devem ser aplicados aos relacionamentos, né? Do 9 ao 14. Então, sim, precisamos, né? Salomão apresenta muitos relatos aqui, né? De relacionamento que nós devemos aplicar no dia a dia, na nossa vida. Sim, se você tem uma questão para resolver, resolva hoje. Nunca deixe essa questão para resolver no outro dia. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Por isso, aqui, ó, de que adianta, né, ter muito dinheiro e não ter sabedoria para administrar esse dinheiro? O amigo ama em todos os momentos
e o irmão na adversidade. Aqui, ó, no 15, 17, 15, ele tá falando assim, ó. Inversão de valores, né? No 15 fala, absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor abomina. Esse é um conhecimento realista do que o ensino pode ser desperdiçado com um tolo. O versículo não está fazendo nenhum tipo de elitismo, mas reconhecer que o tolo se coloca nessa situação em virtude de sua própria teimosia. Ele não quer adquirir sabedoria. Devemos jogar, tem um versículo, nós não devemos jogar pérolas ao porco, porque, olha, aqui, virtude, né, da teimosia, né, ele não busca a sabedoria. Versículo, o versículo 17 e 16 fala assim, de que serve o dinheiro, né? A sabedoria não está à venda. Ele fala aqui que a sabedoria não está à venda. E amizade. A amizade. 17 fala assim, ó. O amigo ama em todos os momentos e o irmão na adversidade. Um amigo, ele sempre vai valorizar, né, por sua constância. Existe amigo utilitário que somente irão se aproximar de você para conseguir alguma coisa. Porém, o verdadeiro amigo é aquele que está ao seu lado. Existe muito aqueles amigos que querem só aproveitar, né, de você, mas existe aqueles amigos que é mais chegado do que o irmão. Esse amigo, ele está a todo tempo ao seu lado, na dificuldade e na abundância. Aquele que está ao seu lado na hora mais escura de sua vida. Jesus é o nosso maior exemplo de amizade. Lembre-se, ele já nos chama mais de servo, Senhor Jesus. Ele sempre está conosco em todo o tempo, né? Então ele é o nosso melhor amigo. Nós podemos chegar nele, confessar, pedir perdão pelos nossos erros. Ele sempre está pronto para nos perdoar e nos trazer a paz, né, sobre aquilo que nós queremos. Ele sempre está, ele não nos chama só de servo, mas de amigo, né? Amigo íntimo. Isso é o que o Senhor tem conosco, uma amizade, né? O Senhor Jesus é o nosso melhor amigo. O 18 fala assim, o homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Aqui ele está falando, né? Não é sábio dívida, ainda mais quando essas dívidas são de outra pessoa. A prudência nos ensina a fugir desse tipo de compromisso. A melhor solução para um problema é evitá-lo. Então, vamos evitar de ser fiador do próximo, né? Quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas abertas está procurando sua ruína. Do 19 a 20, ele está falando sobre as consequências, né? Ele fala assim, quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína, né? Nunca entra em uma discussão, né? Principalmente relacionamento. Então, se você puder ficar calado, fica calado, né? O filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O homem, aqui ó, quem ama a discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando sua ruína. O homem de coração perverso não prospera e o de língua enganosa cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Aqui o estilo de vida das pessoas gera consequência. Nesse caso, Salomão está alertando para as consequências do pecado. Discussão. Quem está
constantemente nesse tipo de situação, cada vez mais se envolve em contendas perigosas. Inevitavelmente, quem ama contenda, ama também o pecado. Então, ele tá te dando aqui, ó, instruções. A gente ter cuidado, né, com o que nós falamos, com o que nós deixamos de falar, porque isso aí traz consequências poderosas sobre a nossa vida. Então, aqui a gente precisa ter muito cuidado, né? Se melhor ficar um calado do que o outro entrar em contenda, né? Aqui, ó, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Um coração disposto, que o nosso coração está trazendo remédio, ou ele está trazendo mais dores ainda. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo é a tristeza de seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Aqui fala sobre família, sabe, do 21 ao 25. A família é a nossa maior fonte de vida. A nossa família está sempre, é o nosso prazer, a causa os nossos relacionamentos são importantes. Nós precisamos cultivar dentro da nossa família. Pare e pense, você está sendo fonte de alegria para o seu lar? Então aqui está trazendo desses versículos para nós pensarmos, né? Como é que está o nosso relacionamento na nossa família. O 17:22 fala assim, ó: o sentimento que você abriga no coração reflete diretamente em sua saúde. O bom humor é um santo remédio. A paz interior é a melhor espécie de medicina preventiva. O espírito abatido murcha a vida e destrói a vontade de viver. Olha para a vida com lentes escuras e nunca conseguiriam desfrutar de uma vida plena. Por isso que aqui nós, como é que está o nosso coração, né? Como é que está, o que no nosso coração tem, quais as atitudes do nosso coração está sendo de paz, de amor para nós mesmos, não é para outras pessoas, tem que ser para nós mesmos, tudo tem que ser para nós. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. A palavra de Deus nos ensina que punir o justo e nem ferir aquele que está investido de autoridade. Então aqui a palavra de Deus fala, né, para nós termos cuidado, né? Fala que está investido de autoridade, insurge-se contra o justo é conspirar contra a justiça divina. Conduta do cristão deve sempre ser pautada pela integridade e nossas relações regidas pelo amor. Então, nós como cristãos sempre está pautada pela integridade, né? No que e sempre dirigir com amor, com paz. Do 27 ao 28, fala muito para nós pensarmos antes de falar. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Nossa, aqui é tremendo, né? Aqui fala, ó, quem tem conhecimento, né, é comedido no falar, e que tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se estiver a língua
parecerá que tem discernimento. Vemos aqui mais um conselho que tem o intuito de acalmar a situação, de tratar de uma forma realista da natureza humana. Até o insensato pode conquistar um crédito por meio do silêncio. Engana-se quem pensa que esse conselho é irônico. Ele é repleto de sabedoria. Quem não tem nada a acrescentar, nada deve falar. Bom dia, Janaína. Pois é, eu estou lendo Provérbio 17 hoje. Estamos chegando bem no finalzinho. Que Provérbios é um dos livros de sabedoria. Então, aqui, ó, no 17, 27, fala: quem tem conhecimento, então precisamos ter o quê? Conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. O que nós precisamos ter? Pensamento do alto, coração sereno e comedido no falar. Quer dizer, que nós precisamos saber o que falar, palavras, né? A nossa boca tem que ter comedido, quer dizer, pense antes de falar. Muitas vezes nós magoamos quem está ao nosso lado pela a palavra, pelo que sai da nossa boca. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala, né? Se nós temos um espírito sereno, um espírito de paz, com certeza nós vamos ter, como é que fala? Nós vamos, quando nós pensamos antes de falar, muitas palavras pode magoar outra pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado no que nós falamos, o que saímos da nossa boca, que o que nós falamos nós pode magoar a outra pessoa, né? Então o que está dentro do nosso coração? Porque o nosso coração, a nossa língua revela o que está em nosso coração. O que está em nosso coração? Nosso coração está com amor, fidelidade, paz e alegria e sensatez. É isso que o nosso coração precisa ter. Amor, fidelidade, paz e alegria. Porque quando nós temos isso, nós controlamos, né, o que nós vamos falar. Quando nossos pensamentos, né, vier coisa, às vezes não é o falar que eu falo assim, às vezes a gente só quer referir a outra pessoa, mas eu penso assim, e nós mesmos, sabe? Nós precisamos controlar o nosso pensamento, controlar a nossa fala, que às vezes nós falamos coisas de nós. Eu vejo muita gente que fala de coisa delas mesmas, que elas não deveria falar. Então a gente tem que ter muito isso, a gente falar só coisas boas para nós, que nós somos mais que vencedora, nós somos amada do Senhor, o Senhor nos ama, o Senhor nos criou. Isso são as palavras de bênção que a gente tem que atrair para nós e para quem está ao nosso derredor. Então, assim, eu tenho lido muito livro de provérbios, e ele tem me falado muito sobre isso, que nós precisamos ter isso, né, em nosso coração. Sabedoria no falar. A lâmpada está meio. Sabedoria no falar, sabedoria no agir, entendimento, né, conhecimento, ter um espírito de paz, né, de levar paz aonde tiver guerra. Então, e como é que a gente adquire essas coisas? Lendo a palavra de Deus. Porque não adianta nada a gente querer tudo pela força do nosso braço. A gente precisa conhecer a Deus. E conhecer a Deus aonde? Através da sua palavra. Que a sua palavra cura, edifica e transforma cada um de nós. É a palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra.
E a palavra está aí pronta para nós conhecermos, né? Como ter o hábito de ler a palavra de Deus. Todos os dias ler um versículo, ler uns salmos. Nossa, salmos é maravilhoso. Quem não sabe, salmos você pode... ele te vem, as pessoas às vezes não têm um hábito muito de ler a palavra ou de orar. Então, ore os salmos, né? Salmos é maravilhoso. Sempre quando você, por exemplo, lá em Salmos 24, fala muito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Ele me faz, né? Então, Salmos tremendo é o Salmos 37. Então, você conhecer a Deus aonde? Na palavra dele. A palavra dele é o que nós precisamos conhecer para o quê? Ter um viver diário na sua palavra. Então, o Salmos 23, ele fala muito, o Senhor, quem é o meu pastor? O Senhor. Então, assim, precisamos conhecer a sua palavra. A sua palavra nos edifica todos os dias, né? Então, assim, o nosso viver diário precisa ser a palavra de Deus, porque ela traz vida, a palavra de Deus traz vida, traz paz, traz entendimento, traz comunhão, traz unidade para a nossa casa. Então, é a palavra. Mesmo que você viva, que esteja passando por luta, tribulações, vai dentro da palavra, que a palavra vai trazer vida para a sua vida. Então, nós precisamos conhecer a Deus. Ele está pronto para nos dar o melhor dele daqui nessa terra, mas aonde que precisamos conhecer a Deus? Na sua palavra. Vou deixar um versículo, vou deixar uma passagem aqui. Eu gosto muito dessa passagem. Nossa, essa passagem é maravilhosa, que fala lá em Jeremias 29. Ele fala assim, ó. Jeremias 29, fala assim, ó. Porque o Senhor, eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos, plano de lhe dar esperança e um futuro. Então, então significa uma condição. Então, vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu vos ouvirei. Então, há uma condição. A palavra de Deus, ele fala muito sobre isso. Há uma condição de você fazer. Então, é uma condição de você o quê? Clamar a Deus, né? E ele vai nos ouvir. Então, fica assim, que nós possamos ter um dia abençoado. Quando eu falo assim, nós possamos fazer um dia abençoado, porque esse dia, quem vai fazer ele somos nós. Eu não tinha esse entendimento, hoje eu já tenho esse entendimento. Quem vai fazer esse dia maravilhoso somos nós, né? As nossas ações para que esse dia seja bom ou ruim. Então, vamos ter no nosso coração amor, fidelidade, paz e alegria e sensatez. É o que no nosso coração pode estar. Pensamento do alto, comedido no falar e espírito sereno. E um bom dia, Janaína. Obrigada por entrar na minha live de hoje.